Então, quero convidar você a estar... Ó, já ele colocou 7 graus em Ponta Grossa e 8 graus em São Bento do Sul. Poxa, estão ganhando da gente. Friozinho aí então, é? Tava pensando em dar um pulo aí, acho que eu vou esperar mais um pouco então. A Duda e a Raíssa estão assistindo juntas. Um beijo para elas. Um beijo para vocês, queridas. Amém. Vamos orar então, queridos? Vamos buscar a face de Deus, a presença de Deus nessa manhã. Ele é aquele que é capaz de nos esquentar, né? Esquentar o nosso espírito, chacoalhar esse nosso esqueleto aí com a sua palavra, né? Que nunca volta vazia, que sempre é viva e eficaz, e ela pode operar uma grande transformação na nossa vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Olha aí, pastor Aguinaldo, graça e paz. Um grande abraço para todos do Refúgio São Bento do Sul. Pastor Aguinaldo, saudades, viu? Não vejo a hora da gente poder ter as coisas em ordem de volta para te trazer aqui. Li o teu livro sobre sonhos, foi muito, muito edificante para mim, muito legal. Tem o Marxismo Selvagem, tem alguns outros livros aí que estão na fila também que eu quero ler. Uma bênção. O Ismael está aí também, Dani, sejam bem-vindos, viu? Vamos orar então. Obrigado, Pai amado, pela tua doce presença. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor que nos acalenta, que nos aquece nesse dia, Senhor. Senhor, 8 graus aqui, mas sabemos que o Senhor em nós nos aquece de um jeito maravilhoso, nos traz vida. Senhor, tu és o motivo de nós acordarmos empolgados, de nós acordarmos felizes, de nós estarmos vivendo uma vida fundamentada na rocha, onde o Senhor é por nós, onde o Senhor vai à nossa frente, onde o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha, onde o Senhor aplana o caminho, nos conduzindo a pastos verdejantes. Louvado seja o teu nome. Maravilhoso tu és, Senhor Deus. Glorioso tu és, Senhor. Poderoso tu és, Senhor Deus. Deus forte. Tu és o nosso general. Tu és aquele que avança por nós e conosco, Senhor, e nós nos alegramos por isso. Nós acordamos na esperança e na expectativa do que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Depositamos o nosso coração, Senhor, todas as nossas expectativas em Ti. Tu és o motivo, Senhor Deus, Tu és a causa, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Pai. Tu és o motivo da nossa alegria, porque Tu nos deste uma eternidade ao nosso dispor. Tu nos presenteaste, Deus, com uma eternidade na Tua presença. Tu nos deste o Teu único Filho para morrer em favor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós, então, nos achegamos com confiança, nos achegamos com ousadia, nos achegamos com intimidade, buscando, Senhor, sermos íntimos do Senhor, cada dia mais, buscando entregar todas as áreas do nosso coração, cada dia mais, tornar os nossos pensamentos cativos a Ti, para que tudo aquilo que é bom, amável, puro, de boa fama, que tem louvor e virtude, ocupem os nossos pensamentos e que nós possamos então caminhar, Senhor, na Tua direção, na direção da santificação. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor toque a vida de cada um que está aí, orando conosco nesse momento, na live, Senhor, neste momento de devocional, neste momento de bom dia. Senhor, queremos Te agradecer, Pai, pela vida de cada um, para que o Senhor acompanhe cada um, Senhor, ao longo desse dia, protegendo, livrando do mal, dando a segurança, a certeza, a convicção, Pai, de que Tu estás no controle em todo momento, em todo tempo, para que, Senhor, em nome de Jesus, a nossa vida seja um louvor nas Tuas mãos, que o Senhor acolha, receba, Senhor Deus, o nosso louvor como um aroma suave, Pai, como um incenso, Pai, do incensário, Senhor, do lugar onde as nossas orações são acolhidas por Ti, a nossa adoração é acolhida por Ti, e o Senhor se agrada por cada uma delas, Pai, de todo coração sincero, contrito, quebrantado, que assim seja, Pai, a nossa vida, Senhor, permeada pela Tua doce presença, e que o Senhor nos leve, Senhor Deus, por meio do Teu doce Espírito Santo, que já habita dentro de cada um de nós, nos conduza, Senhor, aos lugares que Tu tens para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos que foram chegando. Olha, Marinete, a Jaqueline Alves,
a Elia. Bom dia, Elia, irmã do Osório, né? Glória a Deus. Todo mundo que foi chegando aí, que está participando conosco. Louvado seja o Senhor pela tua vida e pelo Senhor principalmente que tem nos acolhido, tem nos trazido para um lugar de intimidade, né? O texto que eu quero ler contigo hoje está lá em Josué capítulo 17 e nós vamos ler dos versículos 14 ao 18. E o texto diz o seguinte, ali Josué já estava distribuindo as terras às tribos, né? Nós temos avançado aí no livro de Josué. Você que está chegando hoje talvez não esteja muito a par, mas a gente está em Josué desde o capítulo 1. Deus tem ministrado o nosso coração, tem falado profundamente a nós por meio deste livro. E agora Josué já está com a idade avançada, já passamos pelo episódio de Caleb, e nesse momento aqui as tribos estão recebendo as suas terras, Josué está repartindo, né, dando os parâmetros geográficos de até onde uma vai, até onde a outra começa, e todo esse contexto. E aqui no capítulo 17, versículo 14, há um momento, já nos capítulos 16 e 17, nós encontramos as divisões das terras de Efraim e Manassés, né? Os filhos de José, que então Jacó, o Israel, ele recebe os seus netos como seus filhos, né? A gente vai lá, lê em Gênesis, no último capítulo, quando Israel abençoa José, e por meio de abençoar José, ele então chama Manassés e Efraim, troca as mãos, né? A mão direita ele coloca no da esquerda, a mão esquerda ele coloca no da direita, ele abençoa os filhos de José como os filhos de Raquel, pela saudade que ele teve de Raquel e por tudo aquilo que aconteceu no meio de toda a história que talvez alguns já conheçam. Mas enfim, neste momento, no versículo 14 ao 18, nós vemos essas duas tribos se achegarem a Josué para murmurarem. E olha só como o texto nos mostra. As famílias das tribos de José disseram as famílias das tribos de José disseram a Josué: por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Não tem como, né, nós não encontrarmos a nossa humanidade nesse texto. Não tem como nós não encontrarmos tantas e tantas as vezes que nós abrimos a nossa boca para murmurar daquilo que nós temos e que não é o suficiente, ou que nós abrimos a nossa boca para reclamar ao Senhor e clamar por ajuda, por algo a mais. Talvez por um momento de comparativo com uma outra pessoa, talvez por um momento de insatisfação, talvez por um momento de ingratidão, né? Mas o Senhor, nessa manhã, Ele quer nos lembrar disso, Ele quer nos lembrar de que Ele é por nós e além de tudo mais, Ele é a nossa porção. O Senhor, Ele nos convida a vivermos uma vida de que Ele mesmo é a nossa porção. E uma das grandes dificuldades que nós temos é vivermos uma vida em contentamento. É vivermos uma vida certos de que aquilo que Deus tem nos dado, tem nos agraciado,
tem nos presenteado, é o suficiente. Ou se no caso não é o suficiente, ou se no caso nós precisemos de um pouquinho mais, né? Às vezes a gente precisa entender que existem situações e situações, né? Mas o fato é que este povo ele era muito numeroso. E é muito interessante porque na fala deles, no discurso deles, eles dizem assim: olha, por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Ou seja, se eles são muitos, por que então que eles não buscaram dentre os seus guerreiros para conquistar as terras que ainda estavam sob posse de outros inimigos? Por que então que eles não usaram das próprias condições que eles mesmos tinham para multiplicar os talentos que Deus havia dado a eles? Mas eles foram atrás da autoridade para murmurar e pedir à autoridade para que ela resolvesse para eles esse problema, né? Então, às vezes, o problema não é nem o contentamento, mas às vezes é a falta de envolvimento com o problema para que ele seja sanado, para que ele seja resolvido. Olha, eu confesso para você que enquanto eu li esse texto hoje de manhã, eu me encontrei várias vezes nele. Eu me encontrei em momentos dos quais eu fui culpar as minhas autoridades por não estar vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo. Eu me encontrei num comparativo em momentos dos quais eu gostaria de ter e viver coisas que outras pessoas estavam vivendo ou estavam possuindo. Mas o Senhor, Ele nos pede nessa manhã para que Ele seja a nossa porção. Imagine, eles já estavam com um grande território, eles eram numerosos, eles eram um povo saudável, um povo cheio de ânimo, cheio de vida, eles haviam chego à grande Canaã, a terra prometida, né? E se você for olhar para o mapa, você vai encontrar que a tribo de Manassés e Efraim ficou com um gigantesco território. Dentre as 12 tribos, um gigantesco território em Canaã, mas ainda assim houve murmuração, houve reclamação e houve a expectativa de que eles recebessem de Josué um terreno melhor. Olha que interessante também, uma outra coisa interessante desse texto. Não, essas florestas têm muita coisa, tem muito trabalho, vai dar muito trabalho ter que desmatar isso daí, vai dar muito trabalho transformar essa floresta num pasto para as nossas ovelhas, vai dar muito trabalho abrir essa clareira aí no meio desse mato, né? E se pararmos para pensar, gente, a maior parte dessas terras eram desérticas. Ou seja, ter uma floresta era sinal de terra boa. Ter uma floresta era sinal de um lugar perfeito para o plantio. Mas a única coisa que eles conseguiram ver era o trabalho que aquilo ia dar. Seja para conquistar um território que ainda não havia sido conquistado, ou para desmatar uma floresta. O que eles não conseguiam ver era o contentamento. O que eles não conseguiam ver era a gratidão daquilo que Deus já havia dado a eles. Então, o convite da palavra de Deus e o meu convite a você nessa manhã é que você possa tornar este dia um dia de agradecer ao Senhor, de agradecer ao Senhor por aquilo tudo que Ele tem lhe dado, por aquilo tudo que Ele já lhe deu. Pastor, mas eu não tenho nada. Você tem a vida eterna, você tem a presença dEle. E para nós, filhos do Senhor, que recebemos a eternidade como herança, isso deve nos bastar. Isso deve nos bastar. Que eu e você possamos buscar no Senhor a nossa recompensa. Que eu e você possamos buscar no Senhor a nossa gratidão, o nosso coração alegre, o nosso coração vivendo nessa felicidade que Ele mesmo é para mim e para você, né? Imagine só que coisa mais frustrante seria se a minha filha, se eu descobrisse que a minha filha ou meu filho preferissem mais aquilo que eu dou para eles do que a mim. Isso seria uma desgraça para mim, eu confesso. Isso seria um lugar onde eu não saberia nem como começar
a lidar com isso. É como se o presente que eu desse para eles ou as coisas que eu desse para eles valessem mais do que a minha própria presença como pai na vida deles. E muitas das vezes o nosso coração é tentado a ir por esse caminho. Mas nessa manhã eu quero convidar você, aproveitando este momento de ingratidão de Manassés e Efraim, aproveitando esse momento onde eles encontraram só trabalho, mas não puderam entender que eram numerosos e eram fortes para continuar conquistando aquilo que Deus já havia dado para eles, mas que eles foram reclamar, foram murmurar, né? Provérbios fala da mulher rixosa, né? Tribos rixosas, né? Que estavam ali murmurando na presença de Josué, um homem que fez de tudo, entregou a sua vida para dividir esses territórios, né, para tantas e tantas tribos, tantos e tantos povos ali. E de repente ele encontra dos mais numerosos, dos mais fortes, daqueles que receberam uma bênção especial de Israel, querendo mais e reclamando das terras que eles haviam recebido. Então que nós não sejamos encontrados como esses, em nome de Jesus. Que você aproveite essa sexta-feira para já começar o teu culto de gratidão ao Senhor, para já começar a contemplá-lo na sua beleza, na beleza da sua santidade, para já contemplá-lo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz, tem feito ou já fez por você. Claro que nós podemos louvá-lo por tudo isso, mas como é bom desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e principalmente da sua própria presença. Ele entregou o seu Filho para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Por Ele. Por Ele. Não por aquilo que Ele oferece. Jesus não é um caminho de bênçãos do Pai para nós. Jesus é um caminho de intimidade de nós para com o Pai. Então que nós possamos trilhar esse caminho de intimidade para com o Pai. Que os nossos olhos sejam elevados além das coisas que Ele pode nos oferecer. E possamos encontrar a nossa gratidão, o nosso coração cheio da pessoa de Deus, de quem Deus é, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a minha reflexão para nós nessa manhã. Isso é o que a palavra de Deus está nos alimentando, esse é o pão nosso do dia de hoje, que você encontre gratidão no teu coração. E se porventura, em algum momento, você foi atrás de Deus pelas coisas de Deus, se você foi atrás de Deus pela murmuração ou por alguma coisa pela qual você já até recebeu, mas de alguma forma você acabou se entretendo mais com as coisas do que com o próprio Deus, que nessa manhã seja uma manhã de resgate para o teu coração, que nessa manhã seja uma manhã de resgate para a tua intimidade com o Deus, né? E com o teu Deus Todo-Poderoso. Então que o Senhor possa ser a tua porção no dia de hoje, que Ele seja o teu território para você desfrutar dele, em nome de Jesus. E lembre-se que Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe, inclusive, do que eu e você precisamos, e Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Ele não nos deixa para trás, Ele não nos deixa as traças, Ele não nos dá uma carga maior da que a gente não possa suportar. Ele é conosco, Ele é o nosso Pai e Ele continua nos amando. Então, que você descanse no Senhor e você torne, então, os teus olhos para contemplá-lo em gratidão, aquilo que Ele é para você. Em nome de Jesus. Manu e Sofia, um beijo para vocês, bom dia. Sejam muito bem-vindas aí na nossa live. E que nós possamos então adorar ao Senhor no dia que se chama hoje, em nome de Jesus, né? Adorar o Senhor, amados, é como nós podemos desfrutar da parte mais gostosa daquilo que Ele fez por nós. Você já parou para pensar que o Criador do universo, Criador dos céus e da terra, está pronto para ouvir a nossa adoração, está pronto para receber aquilo que nós temos para oferecer para Ele. Então que nesse momento a tua adoração seja de coração sincero, em nome de Jesus.
Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti
glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio do nosso coração. Entregamos a Ti tudo que somos, tudo que temos, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor. Tira de nós toda a falta de contentamento, toda a gratidão, para que nós possamos, Deus, levantar a Ti um incenso suave, puro e agradável, Te agradecendo por quem Tu és nas nossas vidas, cada dia, mais e mais, em nome de Jesus. Seja cheio da presença do Senhor hoje, que esse fim de semana seja incrível na tua vida, que esse dia seja maravilhoso no teu dia, ao longo da tua jornada aí, mas que você não se esqueça que o bem maior que Deus pode nos dar não são terras, territórios, mas é Ele mesmo. Ele é o nosso maior presente. Em nome de Jesus, receba-o no teu coração, acolha-o dentro do teu coração, em nome de Jesus, e celebre, porque Ele é bom o tempo todo. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe.